Olá galera, beleza aí? Mais um vídeo no canal e hoje nós vamos estudar os princípios da geometria, beleza? Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, a gente vai começar com ponto. Pessoal, ponto ele não tem definição, certo? A gente não tem como definir um ponto, tá certo? Então na matemática não tem como definir a representação de um ponto, ou seja, a gente representa os pontos pelas letras grandes aqui que é chamado de letras maiúsculas, certo? Então, como eu falei para você, ponto não define, né? Então a gente pode considerar que as estrelas são pontos, tá certo? Eu vou representar um ponto D aqui, por exemplo. Eu tenho aqui um ponto Q, certo? Um ponto Q. E por aí vai, tá certo? Então, isso são representação de pontos. Vamos lá, vamos agora para a reta. Ó, reta. O que é reta? Olha só, vou começar com essa parte aqui de baixo aqui, que é a definição de uma reta, depois eu volto para essa aqui. Uma reta é uma linha formada por infinitos pontos alinhados. Ou seja, uma reta é uma linha que não tem início nem tem fim. Como é que eu sei disso, que a reta não tem início nem tem fim? Porque tem essas setazinhas aqui na ponta, ó, tanto de um lado como do outro. Então essa reta aqui, elas são infinitas. E aqui tem infinitos pontos. Eu posso colocar aqui um monte de pontos, infinitos pontos aqui, ó, certo? Então isso aqui é a representação de uma reta. E como aqui em cima tem, ó, para formar uma reta, a gente precisa de no mínimo 2 pontos. Como está aqui, a gente precisou do ponto, marcar o ponto A, e a gente precisou também marcar o ponto G para poder definir uma reta, tá certo? Então depois que a gente definiu essa reta com esses 2 pontos, a gente pode colocar infinitos pontos em cima dela aqui, ó, como eu mostrei para vocês, tá certo? E só lembrando que para você representar uma reta, ou seja, dar nome a ela, tá certo? Você vai representar através de letras. Eu coloquei a letra T aqui, e essas letras não podem ser letras maiúsculas, tem que ser letras minúsculas, tá certo? Então vamos lá. Depois exatamente semirreta. O que é isso? Semirreta exatamente diz aqui, ó, semirreta é uma parte da reta. Então semirreta é uma parte da reta. Por que uma parte da reta? Porque a gente sabe de onde iniciou. Ela tem início, ó. Essa reta, ela iniciou exatamente nesse ponto aqui, ó. Ela começou aqui e ela passou pelo ponto B, porque a gente precisa de no mínimo 2 pontos para formar uma reta, certo? E continua aqui, ó, nessa direção. A representação dessa reta ou dessa semirreta é isso, ó, tá certo? Então, isso é uma semirreta, mas não tem fim desse lado aqui, do lado, ou seja, desse lado direito aqui, ok? Tá certo, galera? Então é o seguinte, só lembrando, para a gente representar essas retas, a gente tem que usar, essas semi-retas, tem que usar letra maiúscula, certo? Ok? E segmento de reta? Segmento de reta é só um pedaço de uma reta ou de uma semi-reta. E o segmento de reta, ela é só uma parte, como colocar aqui, ó. Ele tem início e tem fim. Ele começou exatamente no ponto A, tá certo? Ele começou exatamente no ponto A e terminou aqui no ponto B. E a representação dele é essa aqui. Você pega A, B e tracinho em cima. Só tracinho. Não coloca seta nas pontas do tracinho. Já aqui, pessoal, na semirreta, na semirreta, tem que colocar uma setazinha desse lado, porque ela está indo desse lado, ó. Ok? Já nessa aqui, a representação aqui da reta T, você tem que colocar a setazinha nos 2 pontos. Por quê? Porque ela está exatamente indo para os 2 lados. Uma reta, ela é infinita. Ela não tem fim. Nem sabe onde começou, nem sabe onde termina, tá certo? Já a semirreta, a gente tem o início, sabe onde começou. Aqui começou no ponto A, passou pelo ponto B e vai até o infinito. A gente não sabe onde vai parar, tá certo? E o segmento de reta tem início e tem fim. É só um pedacinho da reta,
ok? Então vamos lá. Vamos ver aqui mais aqui. Aí aqui diz assim, ó, o segmento com extremidades nos pontos A, certo? Tem uma extremidade aí no ponto A e o ponto B. Ou seja, ele começou do A e parou no B, certo? Então isso é chamado de um segmento de reta, ok? Porque a gente sabe de onde começou e onde terminou. Ele tem início e tem fim, beleza? Então vamos lá. Olha só. Vamos lá. Plano. O que é plano? Olha só. Um plano, pessoal. Ó, um plano aqui, ó. Para diferenciarmos a representação de um plano com a representação de retas, sua representação ficou com as letras minúsculas, mas na ordem grega. Ou seja, a gente representa um plano por essas letras gregas aqui. Quais são elas? Beta, certo? Beta, a gente podia usar beta e também podia dizer alfa. Alfa é isso aqui, entendeu? E tem outras letras, mas as mais usadas são essas duas aqui, ó. Alfa e beta. Que a gente disse que esse plano aqui representou exatamente essas duas letras. E como a reta, o plano também é infinito, tá certo? Então é o seguinte, o plano também é infinito, certo? Ó, como a reta, o plano também é infinito. Então, qual a ideia de um plano que a gente pode ter? A gente pode considerar uma mesa como um plano, tá certo? Um livro, a capa de um livro como um plano, certo? Uma parede, o piso da nossa casa, tá entendendo? Então isso tudo a gente pode representar como um plano, beleza? Já aqui, voltando aqui, para a gente relembrar isso aqui, olha só, a gente pode considerar como um segmento de reta que a gente pode ter em casa, é exatamente tipo um cano, certo? Um cabo de vassoura, tá entendendo? O que mais que a gente pode ter mais em casa? Por aí vai. A gente pode considerar um segmento de reta como o fio do nosso carregador do celular, tá certo? Agora, as semi-retas e as retas a gente não tem em casa, porque eles são infinitos, tá certo? Ok? Então vamos lá. O plano a gente tem em casa, que é a mesa, o piso da nossa casa, como eu falei, tá certo? E aí vem a classificação, ou seja, as posições relativas de duas retas. Só falando só de duas retas aqui. Que são elas? Ó, que são elas? Paralelas, concorrentes, certo? Essa aqui eu nem falei nela, tá certo? Então deixa pra lá, tá certo? Essa aqui nem falei. E coincidentes, certo? Então vamos lá. O que é isso? Olha só. Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Essa letra M aqui e a letra L, certo? Ó, M, L, representa assim, elas são paralelas, certo? Já a letra N, a reta N e a reta O também são paralelas. N paralela a O. Não se cruza. Como P e Q também são paralelas, tá certo? Não se cruza. Ok? Então, são esses tipos de retas que são chamadas, certo? De retas paralelas. Elas não se cruzam, elas não têm ponta em comum. Beleza? Ela tem essas aberturas aqui, ó. Essas aberturas aqui que eu estou pintando aqui, ó. Isso aqui são chamadas retas paralelas. Elas não se cruzam, elas não têm ponto em comum. Ok? Já as retas concorrentes, já está falando concorrentes. Elas concorrem em um ponto, ó, que a gente vai definir esse ponto aqui, ó, como ponto O, por exemplo. Aqui esse ponto a gente pode definir como ponto P, tá certo? Esse aqui a gente pode definir como ponto Q, ok? Então vamos lá, ó. Duas retas que possuem um ponto em comum, ou seja, o cruzamento tem um ponto, tá certo? Possui um ponto em comum. Esse ponto aqui, ó, esse ponto O, elas se cruzaram nesse ponto, ó. Então elas são concorrentes. Aqui também, ó. Já aqui, se vocês observarem a reta E e F, até o momento elas não se cruzam, mas elas vão se cruzar nesse ponto, ó, porque observe que elas estão continuando, ó, certo? Então, se elas estão continuando aqui,
nessas direções aqui, elas vão se cruzar nesse ponto aqui. Cuidado com isso aí, tá certo? Aqui elas se cortaram mesmo, aqui também. Aqui elas vão se cruzar ainda, ó, porque elas são infinitas. Elas estão caminhando aqui e vão se cruzar nesse ponto, ok? Então vamos lá, vamos embora. O que é que nós temos mais aqui? Sim, isso aqui é falando exatamente das retas, dessa reta aqui que vão se cruzar exatamente nesse ponto, tá certo? E aí a gente tem as retas coincidentes. O que significa retas coincidentes? Aquelas que ocupam a mesma posição, ou seja, elas têm pontos em comuns, certo? Observa aqui, pessoal, eu coloquei uma retazinha aqui maior do que a outra, mas é o seguinte, significa que elas são iguais, certo? Elas estão acima da outra aqui, tem todos os pontos em comum, tá certo? Eu coloquei isso aqui para diferenciar uma da outra, tá certo? Para a gente perceber que tem duas retas, uma em cima da outra aqui, como ele diz, ó, olha só, duas retas que ocupam a mesma posição, como se estivessem uma em cima da outra. Foi o que eu fiz aqui, tá certo? Para a gente definir que tem duas retas aqui, por isso que eu coloquei uma passando da outra, ó, tá certo? Mas o correto é ficar aqui em cima exatamente do mesmo tamanho, tá certo? Então elas são chamadas coincidentes, certo? Elas são chamadas coincidentes porque tem os mesmos pontos em comum, ok? Relembrando, aqui é concorrentes porque tem um ponto em comum, tá certo? Ponto em comum, ó. Aqui tem ponto em comum porque vão se cruzar. Essa aqui é reta exatamente coincidente. E essas aqui de cima, galera, elas são paralelas porque não tem ponto em comum, ok? São esses três tipos de retas que a gente vai estudar, que a gente estudou até agora, beleza? Então vamos dar continuidade aqui. Depois, pessoal, a gente vai estudar os solos geométricos. Os casos mais simples, só a questão de elementos deles, tá certo? A gente não vai estudar, calcular área, volume, jamais, ok? Certo? Esse assunto aqui é direcionado exatamente para o sexto ano, ok? A gente não pode aprofundar muito nele. Então aqui a gente está num cilindro, ó, que a gente tem em casa, isso aqui, pode ser um copo, certo? Pode ser uma lata, ok? Então é o seguinte, ele tem duas bases, ó, o cilindro, e ele é considerado um corpo que rola, ó, porque ele tem forma arredondada, tá certo? Então é o seguinte, aqui é a base, ele tem duas bases, ó. Se eu perguntar a galera em uma prova, ela tem que dizer que o cilindro tem duas bases, tá certo? A face, que é essas faces laterais aqui, ó, que é chamada também, você pode chamar de superfície curva, isso aqui, ó. Isso aqui você pode chamar de superfície curva, ou então de face, tá certo? Isso é o elemento de um cilindro, ok? Então vamos lá, olha só. Depois a gente tem aqui a questão de um cone. Um cone, pessoal, ele tem aqui os tipos de elementos dele. Ele tem um vértice, tá certo? Ó, o vértice aqui, que é esse ponto A, que a gente chamou de vértice, certo? E essas laterais aqui é chamado de face, ou então superfície curva, tá certo? Superfície curva. E aqui é uma base. Lembrando que o cone só tem uma base, tá certo? Então, lembrando, o cone só tem um vértice e só tem uma base, tá certo? E essas aqui são faces, exatamente faces curvas, ou faces que é chamado de superfícies curva, ok? Então, vamos lá, isso aqui é o cone. E a outra, lembrando que ele também é um corpo que rola, tá certo? Lembrando que é um corpo que rola, certo? Vamos lá. E depois vem a esfera, que a gente tem exatamente, que ela tem uma superfície curva, tá certo? A superfície curva que a gente tem aqui, ó, ok? Isso aqui é uma esfera, que a gente pode chamar até de bola, ok? Lembrando, essas figuras possuem características semelhantes, como são solos que possuem base em forma de círculo, todas elas, né? Ó, tanto o cone, como o cilindro, como a esfera, tá certo? Então vamos lá. E são solos que rolam. Muito importante isso para vocês saberem disso, tá certo? Então vamos lá. Também a gente pode considerar, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Podemos observar alguns objetos que possuem as formas de um corpo arredondo, né? Ou seja, o corpo arredondado, como os cilindros que a gente tem em casa, por exemplo, um cano, um tubo de caneta, um rolo de papel higiênico, tá certo? E um canudo, certo? Canudo de
outro tipo de canudo, tá certo? Pode ser aqueles canudinhos de refrigerante, tá certo? Que o pessoal usa para tomar refrigerante, copo e tem entre outros, tá certo? Já os cones, o que é que nós temos? Casca de sorvete, chapéu de festa de aniversário e por aí vai, tá certo? Já a esfera a gente pode considerar como bola de futebol, bola exatamente de gude e tem outros por aí, ok? Vamos lá. Agora a gente vai estudar, galera, os poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos definidos como espaço tridimensional, cujas suas faces são planas, tá certo? Então, o que são isso, faces tridimensionais? Tridimensional. É o seguinte, pessoal, a gente pode considerar, ó, largura, comprimento, largura e altura. Ó, comprimento, largura e altura. É isso que a gente pode considerar, tá certo? E só lembrando que a gente vai estudar esses elementos do sólido geométrico, que a gente vai estudar, ó, vértices, arestas e face. Eu coloquei aqui duas figuras cúbicas porque eu quero mostrar para vocês tudo direitinho para a gente entender. Vamos começar com os vértices. Então eu vou definir, certo? Eu vou definir aqui exatamente a quantidade de vértices de um cubo. Então eu vou chamar aqui, vou fazer aqui, vértice. Vamos lá, vértice. Ó. A quantidade de vértices de um cubo. Então, o que são vértices? Vamos definir. Vamos chamar aqui, ó, de A, B, C, D, E, F, G e H. Então, pessoal, vértices são isso aí que eu coloquei como as letras. São esses encontros aqui das semi-retas, ou dos segmentos de retas, ó. Que a gente vai definir já o nome deles, certo? Então, isso aqui, ó. Então, na verdade, um cubo, ele tem exatamente 8 vértices, certo? Então, exatamente isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, ou seja, 4 na base de cima e 4 na base de baixo. Então, são 8. Então, um cubo tem 8 vértices. Vamos fazer agora as arestas. Então, olha só. As arestas, o que é isso? Galera, as arestas são essas linhas aqui, ó. Ou seja, são esses segmentos de reta, ó. Aqui a gente tem vamos contar. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Esse de baixo, ó. 5, 6, 7, 8. Aí aqui, ó. 9, 10, 11. Aqui, ó. 11 e 12. Então, pessoal, um cubo tem 2 arestas. Tá certo? Lembrando, pessoal, que as arestas são exatamente essas linhas que é chamado de segmentos de reta, que a gente já estudou há pouco acima aí, chamado de arestas. Tá certo? E aí, a gente tem agora faces. O que são as faces das figuras? As faces, pessoal, são exatamente, vamos chamar de base aqui desse cubo. Por isso que eu peguei isso aqui, para a gente ver o que é as faces. Aqui, ó, as faces são isso, ó, mas pode ser quem não entenda, é isso aqui as faces, ó. Ó, 1, 2, 3. Então, eu estou mostrando 3 para vocês aqui, mas tem mais. Então, um cubo tem quantas faces? Vamos contar, ó. Um aqui em cima, outro aqui embaixo, dá 2. Certo? Então, 2. Aqui desse lado, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 faces. Um cubo tem 6 faces. Certo? E o que é que a gente tem em casa de um cubo? A gente pode ter uma caixa. A gente pode, o fogão de casa pode parecer com um cubo. A gente pode considerar que um cubo, tá certo? E esse quebrazinho cabeça aqui, quase todo mundo tem em casa, tá certo? Entenderam, né? Ó, lembrando, ó, esses pontos aqui de encontro são chamados de vértices. Essas linhas aqui, ó, pessoal, são chamados de arestas, tá certo? E as faces que eu mostrei aqui para vocês, porque por isso que eu coloquei essa figura aqui, que a gente vê melhor, são chamados de faces. E a gente viu que um cubo aqui tem 6 faces,
Tá certo? Então vamos lá para os prisma, o prisma e a pirâmide. Porque a gente só quer saber disso mesmo. Então vamos lá. Na pirâmide, vamos definir aqui, ó. Vamos definir o vértice da pirâmide. Aqui. Galera, só lembrando que aqui é um vértice, ó. Vamos chamar ele de A. Vou tirar essa parte daqui que eu coloquei aqui em cima, não vai dar certo não. Então vamos lá, depois eu coloco em outro canto aí. Vamos lá, aqui é um ponto A, certo? Aqui vamos chamar de B, aqui de C, aqui de D, aqui E e aqui a gente tem F. Se a gente analisar, olha só, essa pirâmidezinha aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Ela, na base, ela tem exatamente um pentágono, ou seja, uma figura de 5 lados, ou seja, um sólido geométrico, tá certo? Um sólido geométrico, um poliedro, tá certo? Que a gente pode chamar, exatamente, poliedro, que tem 5 arestas na base, ó, certo? Então, isso é uma pirâmide pentagonal, certo? Isso é uma pirâmide pentagonal. Vou colocar aqui os vértices, aqui, ó, os vértices da pirâmide, tá certo? Então, os vértices da pirâmide dá para fazer aqui. Então, quantos vértices essa pirâmide tem? Vamos contar. Um aqui no topo. Sempre uma pirâmide vai ter um vértice lá no topo. Então, essa pirâmide tem esse vértice aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa pirâmide, pessoal, ela tem exatamente 6 vértices. 4, 5 na base, como eu mostrei para vocês, e 1 no topo. Galera, e as arestas são quantas? Essa pirâmide tem quantas arestas? Vamos ver aqui quantas arestas essa pirâmide tem. Ó, olha só. Como a base aqui são exatamente 5 arestas, que é um pentágono, de cada vértice desse está partindo uma aresta. Então, como são 5 vértices na base, então estão partindo 5 arestas para o topo de cima aqui, ó. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, tá certo? Então a gente tem nas laterais 5 arestas. E na base a gente também tem 5, porque é um pentágono. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5. 5 mais 5 dá igual a 10. Então essa aresta tem exatamente, ou essa pirâmide tem exatamente 5 arestas. Tá certo? E aí, galera, e as faces? Vamos descobrir aqui as faces dessa aresta. A gente tem uma base que a gente pode chamar de face também, tá certo? E aí, nas laterais, como partiram 5, então a gente tem 5 triângulos nas laterais, então são 5 faces, certo? Então as faces laterais são 5. Só que a de baixo, a base, a gente também pode considerar como uma face, tá certo? Então a gente também aqui tem 6 faces, certo? A gente aqui também tem 6 faces, ok? Então são 5 faces laterais, tá certo? E a da base. Mas vamos fazer o seguinte, vamos definir melhor. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, vamos chamar aqui face laterais. Ó. Face laterais. Galera, esse vou apagar para ver se eu consigo colocar aqui face laterais. Vamos lá. Olha só. Faces. Esse ela aqui representa laterais. Então, faces laterais. São 5. Certo? Porque a gente viu que vai formar um triângulozinho. E como são 5 arestas, tá certo? Então vai passar exatamente, são 5 faces. Por que fica melhor? E base? Tem uma. Certo? A base tem uma, que é essa parte aqui de baixo. Certo? Então vamos lá. Vértices, a gente tem 6, 1 no topo e 5 na base. Então são 6. Arestas, a gente tem 10 nas laterais e 5 na base. Ou 5 nas laterais e 5 na base. Então 5 mais 5 dá igual a 10. Faces laterais, a gente tem 5. 5 triângulozinhos para formar a pirâmide para ir lá para o topo. Beleza? 5. E a base a gente tem uma. Vamos agora para o prisma.
Vamos definir aqui os pontos, o prisma. Então, aqui A, B, C, D e aqui E. Aqui embaixo, F, G, H, I e J. Tá certo? Então, galera, vamos lá. Vamos descobrir aqui os vértices desse prisma. Certo? Os vértices desse prisma, tá certo? Então, o que é que nós temos aqui? São esses pontos de encontro aqui, ó. Olha aí que a gente contou. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se tem 5 na base de cima, na base de baixo também vai ter 5, ó. Certo? Também vai ter 5. Então, 5 mais 5 dá igual a 10. Então, tem 10 vértices. As arestas, vamos lá nas arestas. As arestas são exatamente essa linha. Então, na base tem 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, a base é um pentágono. E aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente já tem 10 arestas. Só que é o seguinte, pessoal. De cada vértice desse, está partindo exatamente uma aresta. Então, a gente está dentro 10. Porque 5 na base de cima e 5 na base de baixo. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 5 nas laterais, 5 na base de cima e 5 na base de baixo. Então, vai ficar assim, ó. Ó, 5 da base de cima, 5 das laterais, mais 5 dá exatamente da base de baixo. Então, olha só. Então, a gente tem exatamente 15 arestas. Certo? Então, a gente tem 15 arestas. Ok? E as faces, pessoal? Vamos lá. Ó, face. Aqui dá para colocar laterais, ó. Pessoal, as faces laterais são exatamente esses retângulos que formou. Ó, por exemplo, ó, aqui formou um retângulozinho, ó. Então, como a gente tem exatamente 5 vértices, tá certo? Então, a gente vai ter 5 faces laterais, ó. Vamos contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, mas tem a outra lá que dá 5. Dá para contar aqui, ó. 1, ó, 2, 3, 4, 5. Então, são 5. 5 faces laterais. Certo? Ó, contar aqui, ó. Dá para contar aqui, ó. Uma face lateral, 2 faces lateral, 3, 4, 5. Dá para contar aqui na base de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 faces laterais. Certo? E aí, galera, e quantas bases? Certo? E as bases são quantas? As bases, pessoal, são duas. São duas bases. Quais são? A base de cima e a base de baixo. Então, são duas bases. Certo? Então, isso aí eu expliquei para vocês. Os vértices, exatamente, arestas, face e base, tá certo? Só lembrando que as bases a gente pode considerar como face, mas aí eu não coloquei não, tá certo? Para ficar melhor a definição. Ok? Mas se quiser contar, pode ficar à vontade. Vamos lá. Vamos agora para aqui essa parte de perímetro de figuras geométricas, tá certo? Fácil demais. Ok, ó, perímetro de figuras geométricas. E aqui tá a definição, ó. Para calcular o perímetro de qualquer figura geométrica plana, é só somar, ó, o que é que diz, ó. É só somar, ó, as medidas de seus lados em uma mesma unidade de medida. E aqui nem se preocupe que está na mesma medida, ó. Tudo em centímetro. O que é que eu quero dizer isso? Se aqui tivesse em metro, aí você transformar em centímetro. Já não está. Está tudo em centímetro. Então, para a gente calcular o perímetro desse triângulo aqui, ó, você coloca um P e você é somar, ó. 5, que é esse lado, mais 5, mais 4, que é isso aqui, mais 5, que é esse outro aqui, ó. Então, é só isso, ó. Então, 5 mais 4, 9, mais 5 dá igual a 14.
Então, 14 centímetros. Isso é o perímetro desse triângulo. Do quadrado, a regra continua sendo a mesma. Olha só, ó. A regra continua sendo a mesma. É só somar, ó, 8, ó, 8, ó, mais 8, mais 8, mais 8. Quando você somar tudo isso aqui, ó, 8 mais 8 dá 16, mais 8, 24, mais 8, 32. Então, 32 centímetros, isso é exatamente o perímetro desse quadrado. E o retângulo não vai fugir, a regra continua sendo a mesma. A gente vai somar, ó, 8 mais 12, ó, mais 12 daqui, mais esse 8 aqui, mais 12 daqui. Tá certo? Então, olha só como é que é fácil, ó. 8 mais 2, 20. 20 mais 8, 28. 28 mais 12, 40. Então, aqui deu 40 centímetros. Tá certo? Beleza? Então, vamos fazer a segunda questão aqui, que eu acho que pra gente terminar nossa aulinha aqui, beleza? Então, olha só, galera. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Beleza? Vamos ajudar esse canal a crescer um pouco, pessoal. Vamos lá, me ajuda aí. Olha só. Um campo de futebol de formato retangular, então o campo tem um formato retangular de 100 metros de largura. Então vamos lá colocar aqui, ó. Esse pedaço aqui do campo mede exatamente 100 metros. E por 70 de comprimento. Então o comprimento dele aqui, galera, ó, é 70. Certo? 70 aqui de comprimento. Aqui está estranho, exatamente aqui é o formato da figura, mas considere desse jeito, porque eu acredito que alguém alterou essa figurazinha aqui, tá certo? Então diz assim, antes de cada treino, os jogadores de um time dão exatamente 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determina. Então a gente vai determinar a letra A, B e C. Ok? Vamos ver o que diz aqui. Na letra A, ele diz o seguinte: quantos metros os jogadores correram ao dar uma volta? Então, como a gente explicou aí em cima, isso é um retângulo. Olha só, galera, isso é um retângulo. E se aqui mede 100, aqui também vai medir 100. Ó, aqui em cima também mede 100. Ó. E aqui, se aqui é 70, aqui também vai ser 70. Ó. Lembrando que isso aqui está tudo em metros, tá certo? Que é tudo em metros. Então vamos lá. Então para a gente calcular aqui, saber uma volta, então é só calcular o perímetro. O que é que você vai fazer? Você vai pegar P, aí ficar igual a 70, ó. 70, mais 100, mais 70, mais 100 que está aqui em cima, ó. Então olha só. Então 70 mais 100 dá 170. Certo? 170. 170 mais 100, mais 70, vai dar 240. 240 mais 100, dá exatamente 340. Então, olha só. Quando os caras der uma volta ao redor desse campo aqui, ele tem andado exatamente, corrido exatamente 340 metros. Certo? Vamos para a letra B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas? Galera, é o seguinte, tem duas regrinhas para você responder essa letra B. Ou você soma isso aqui 5 vezes, ou então multiplica isso aqui por 5. Eu vou multiplicar, eu vou pegar assim, ó, 5 vezes 340. E aqui, eu vou fazer essa multiplicação aqui, vou armar a conta, que nem o pessoal chama de armar a conta, e eu vou multiplicar por 5 aqui, ó. Ó, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 4 dá 20, vai um 2. Ó, 5 vezes 3, 15, 15 mais 2 dá 17. Então, quando os caras der 5 voltas, ou seja, correr 5 voltas aí ao redor do campo, ele tem andado exatamente 1.700 metros. Se você quiser transformar isso aqui
Isso aqui dá exatamente 1 km, porque 1 km tem 1000 metros, certo? 1 km e 700 metros, certo? Mas pode deixar assim mesmo, beleza? Então vamos lá. E a letra C diz assim: se eles repetem essa corrida durante todos os dias, tá certo? Durante todos os dias da semana, quantos metros os jogadores correm em uma semana? Galera, você tem que levar em consideração aqui, ó, a letra A, tá certo? Para fazer a letra C. Porque como não foi definido aqui, ele não diz se no dia eles dão 5 voltas, tá certo? Ó, se dão 5 voltas, tá certo? Então você considera a letra A e responde a letra C. Então a letra A foram exatamente 340. 340 metros. Exatamente uma semana tem 7 dias. Então é multiplicar isso aqui por 7. Tá certo? Então aqui tá fácil. Você pega 340, armando a conta aqui, vai multiplicar por 7, porque como eu falei, uma semana tem 7 dias. Então, ó, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 4 dá 28, 7 vezes 3 dá 21, 21 mais 2 que foi? 23. Então, olha só, durante uma semana, eles vão correr exatamente 2.380 metros, ok? Se quiser transformar em quilômetro, como um quilômetro tem 1000 metros, então aqui ficaria 2 km e 380 metros, ok? Valeu, galerinha. Obrigado aí vocês que são inscritos no canal. Pessoal, não dá tempo para responder todas as mensagens de vocês aí, devido à correria do professor, mas agradeço aí a todos aí. Enquanto eu tenho um tempinho aí, estou respondendo cada um, certo? Grande abraço aí, um salve aí para todo mundo que pediram aí. Valeu aí, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Valeu, fui, obrigado.